Com as restrições e proibições para frequentar bares, restaurantes e outros estabelecimentos similares, muitas pessoas substituíram esse tipo de programa pela própria casa. Bebidas, comidas, artigos eletrônicos são itens que passaram a ser ainda mais presentes nas residências durante esse período de pandemia. Esse comportamento indica ansiedade. Na definição do dicionário, ansiedade é um substantivo feminino que significa desconforto físico, psíquico, agonia, aflição, angústia, medo. O psicólogo Silvio Memento traduz para a gente o significado de ansiedade do ponto de vista psicológico. Ansiedade é uma sensação, a gente poderia pensar assim, que no nosso cotidiano, de um modo geral, ela é até benéfica, porque é alguma coisa que nos coloca numa posição alerta para lidar com as situações aí da vida. Nesse sentido, pode ser algo, como eu disse, satisfatório, porque faz com que a gente avance naquilo que a gente quer, nos coloca numa posição ativa diante da vida. Comida e bebida alcoólica em excesso, ou mesmo o uso indiscriminado de aparelhos eletrônicos, podem significar que a ansiedade já se instalou. Se não controlada, pode gerar sérias consequências ao indivíduo. A palavra excesso aí, ela é fundamental. O Freud já dizia que o que faz a diferença entre o normal e o patológico é o grau, não é a natureza. Então eu disse que a ansiedade ela é boa numa certa medida, porque ela nos ajuda a ter uma posição mais ativa, proativa diante da vida, mas se ela for excessiva, ela paralisa. E pode acontecer inclusive o que você está dizendo, ela se torna algo tão incômodo, é uma sensação tão desagradável, que traz um sofrimento, uma angústia tão grande, que aí as pessoas vão se valer desses mecanismos, e aí os veículos intoxicantes, né, eles se prestam muito para essa finalidade, vão se valer dessas substâncias para poder ter um alívio, amenizar, apaziguar esse excesso. Então, nesse sentido, o álcool, medicamentos ou as substâncias ilícitas, as pessoas podem se valer delas com esse objetivo, né, com essa intenção de buscar aí um alívio para esse excesso de desconforto. Controlar o vício e a ansiedade durante o período de isolamento social pode ser um desafio redobrado e que muita gente não consegue sustentar. Aí, a ajuda de um psicólogo é necessária. Tem pessoas que, ao perceberem que estão nessa situação, conseguem colocar ali para si, digamos, um freio. Ou, por exemplo, se está muito aderido a um jogo ou uma substância, consegue diversificar, colocar outras coisas. Não vou beber todo dia, né? Em tempo de quarentena isso pode ter se tornado frequente. Não vou beber todos os dias, eu vou beber só no final de semana. Ou eu não vou jogar todos os dias, eu vou jogar 2 horas ali no final de semana. Coisas assim. Há pessoas que não conseguem, elas não se dão conta do que está acontecendo, ou se dão conta, mas não conseguem parar. Elas mesmas não conseguem colocar para si essa disciplina, esse freio interno que permitiria regular ali a relação dela com esse objeto, né? Nesse momento, eu acho que uma intervenção ela é bem-vinda. Intervenção médica, se for necessário, uma intervenção psicológica, e existem profissionais, né, e instrumentos, nós temos instrumentos para poder lidar com esses sintomas, então aí sim eu acho que é fundamental e importante, porque a coisa tende a um agravamento. Veja só, se é uma relação com uma substância psicoativa, mesmo que essa pessoa não tenha uma predisposição a se tornar um toxicômano, ela vai ter uma relação problemática com aquela substância, porque ela vai passar a precisar dela todos os dias ou com muita frequência. Isso vai prejudicar todo um contexto de vida, de trabalho, de estudo, de interação social. Então, por isso que é importante a intervenção muitas vezes, quando a pessoa por si só não consegue colocar esse limite, a intervenção de profissionais da área da saúde ou mesmo de pessoas próximas e que podem ter alguma relação com essa pessoa que permita uma intervenção apontando para isso.